Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 2/7/2021, estamos aí começando mais um mês para a glória de Deus, tendo esse tempo tão proveitoso, aprendendo mais da palavra de Deus. E eu quero a sua participação aqui no nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou se você me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí a sua mensagem nos nossos comentários. Você pode também se inscrever no nosso canal, deixar seu like, porque nós estaremos aí observando. Manda seu pedido de oração, participe com a gente, conte seu testemunho e que com certeza nós estaremos aí clamando pela sua vida, orando por você, sabendo que o nosso Deus ele é fiel, é poderoso para fazer grandes coisas por nós. Então, vamos agora ouvir os nossos patrocinadores e logo depois nós iremos ministrar a palavra de Deus dessa noite, que tem por título A Igreja de Tiatira e a Tolerância a Jezabel. Então, fiquem com a gente aí para ouvir essa mensagem de hoje. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lojas. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, se você tiver.
no texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos 18 a 29. Então, o texto nos diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E diz-lhe também para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu não quero ficar apenas nessa leitura, nessa tradução, a tradução aqui a qual eu li para vocês da Almeida Revista e Corrigida, mas eu quero ler também com vocês, para vocês entenderem mais claramente aquilo que Jesus estava dizendo à igreja de Tiatira, na versão da Bíblia A Mensagem. Observe o que Jesus diz, segundo a tradução aqui da Bíblia A Mensagem, a paráfrase da Bíblia A Mensagem, para você entender claramente aquilo que Jesus estava dizendo à igreja de Tiatira. Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja que não tem parte nesse ultraje, condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, esteja certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é.
Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei, pastor de vocês, governa com firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouçam. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Penso que diante uma leitura como essa, fica sintetizado tudo aquilo que nós pretendemos falar com vocês a começar de hoje. Porque essa é só a primeira. Hoje ainda eu vou tocar só na superfície, vamos só introduzir esse assunto tão importante tratado aqui na igreja de Tiatira. E eu queria começar a nossa conversa com vocês, trazendo para a nossa conversa, trazendo para a nossa exposição, uma série que tem na Netflix, não sei se vocês já assistiram, que tem por nome Greyleaf, que é uma igreja de negros nos Estados Unidos, na cidade de Memphis, no Tennessee, e que foi fundada, foi plantada pela família dos Greyleaf. E o que aconteceu? A atriz principal, né, a personagem principal da série, que é a Grace Greyleaf, que é uma das filhas do casal Lady May e James, né, que são os pastores oficiais da igreja. Ela é uma das filhas deles. Ela havia ido embora da cidade por conta que a sua irmã, Fave, ou Fé, traduzida para o português, havia sido estuprada por seu tio. E o que aconteceu? A Fave, por medo de revelar quem foi o estuprador, ela negou que foi o seu tio. E aí a Grace, diante daquela situação, não podendo fazer nada, foi embora da cidade. Só que a sua irmã acabou se suicidando. E isso então gerou um grande problema na família por conta desse fato. E aí ela passou 20 anos fora de casa e de repente ela decidiu voltar para casa. Já mais velha, mais madura, mais experiente, com uma filha. E ali vai acontecer uma série de fatores, porque a volta dela para casa vai causar grandes impactos, vai trazer muita coisa à tona, porque a proposta dela era investigar o que aconteceu e levar o seu tio para a prisão por conta do crime que ele havia cometido com a sua irmã. E a partir daí vai se desenrolar uma série de outros fatores e muitos pecados vão surgir daquela igreja. Por exemplo, vai ser revelado, em primeiro lugar, essa questão que o seu tio estuprou a sua irmã, que depois nós vamos ver, por exemplo, que ela mesma, e eu tô dando spoiler aqui, né? Para você que quiser ver a série, já tá sabendo de praticamente tudo. Mas é só pra gente introduzir aqui. Ela, por exemplo, vai descobrir que ela não é filha legítima do seu pai, James, mas uma relação de adultério da sua mãe com outro homem. Por exemplo, vai surgir muitas questões atreladas a divórcio, a homossexualidade, corrupção, assassinato de pessoas negras. Quer dizer, vai surgir uma série de fatores. E essa série, inclusive, acontece na emissora da apresentadora famosa Oprah. E ela é uma das atrizes também dessa série, interpretando aí uma das irmãs, uma das tias dessa Grace. E o que acontece? Quando eu li o texto a qual nós lemos aqui, da igreja, relacionado à igreja de Tiatira, me veio à memória, me veio à mente a série do Greyleaf. Por quê? Porque, na verdade, o que é retratado nessa série
embora às vezes de uma maneira até bem poética, de uma maneira bem romântica, na verdade é a pura realidade de muitas igrejas no contexto atual. E na verdade ainda nem é tudo aquilo que acontece nos bastidores de muitas das nossas igrejas nos dias atuais. Que são igrejas que por fora são lindas, maravilhosas, atrativas, tem um bom marketing, tem uma boa recepção, tem até uma boa network ali, você pode se relacionar muito bem com as pessoas ali. Porém, em matéria de ser uma igreja fiel, de ser uma igreja verdadeira, ela está muito distante. Ela está muito avessa a tudo isso. E era o caso aqui da igreja de Tiatira. Era uma igreja que é elogiada por Jesus por suas boas obras, elogiada por Jesus por seu amor, por seu serviço, por sua fé, por sua paciência, que ela fazia melhores obras agora do que as primeiras, e quer dizer que ela estava em evolução, ela estava crescendo, porém era uma igreja tolerante ao pecado. Era uma igreja que tolerava o pecado de Jezabel. Era uma igreja que fazia aliança comercial com o pecado, com a promiscuidade. Era uma igreja que por fora era bonita, mas estava podre em muitas coisas. E aí eu acho um contraste até interessante aqui, porque, veja bem, quando Jesus escreve a carta a Éfeso, ele exorta a igreja de Éfeso porque lhes faltava o quê? Amor. Mas a igreja de Tiatira tem amor. A igreja de Tiatira é uma igreja amorosa. No entanto, não é uma igreja fiel, como a igreja de Éfeso era. É uma igreja que não tolerava os falsos apóstolos, por exemplo. A igreja de Éfeso expulsava os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pastores que queriam rondar ou queriam tirar a igreja do centro da verdade do Evangelho de Cristo. No entanto, a igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, porém não uma igreja fiel no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito ao Evangelho. E isso é o que tem acontecido a muitas das nossas igrejas nos dias atuais. Igrejas que por fora são lindas, são maravilhosas, mas por dentro estão podres. Por dentro estão se desintegrando. Que por fora chamam a atenção, mas por dentro não parece que são igrejas. Porque são igrejas completamente avessas ao Evangelho de Jesus Cristo. E por isso eu quero começar a pensar com vocês hoje, quero começar a expor para vocês hoje o conteúdo dessa carta que Jesus Cristo ensinou, que Jesus Cristo passou para a igreja de Tiatira. E primeiro ponto aí que nós precisamos observar, primeiro ponto aí que nós precisamos pensar dessa carta, que será o primeiro e último de hoje, somente segunda-feira eu vou voltar a expor a esse texto. Jesus diz o seguinte: Jesus se apresentou como o olho que tudo vê. Observe comigo aí Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nós precisamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, o autor da mensagem. O autor da mensagem é quem? É Jesus. Jesus é o autor dessa carta. E Jesus ele se apresentou a essa igreja falando sobre si três importantes verdades. Primeiro, que ele era o quê? O Filho de Deus. Quando ele diz, isto diz o Filho de Deus. E isso é muito interessante, porque quando você vai ler as demais cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, Jesus, de maneira implícita, fala que é Filho de Deus, mas somente na carta a Tiatira ele traz para si, ele coloca o olhar da igreja sobre si, falando que ele é o quê? O Filho de Deus. Mostrando a sua divindade para a igreja que estava em Tiatira.
E a pergunta que nós temos que nos fazer é por que ele faz isso? Ele faz isso por conta da segunda maneira, ou da segunda verdade pela qual ele se apresenta a essa igreja. Quando ele diz que ele é o quê? Aquele que tudo vê. Ele diz o seguinte, que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Eu sou o que? Aquele que está sentado à destra de Deus Pai, que está governando a igreja. Estou de olho em tudo, estou no controle de tudo. Ele está mostrando para essa igreja o que é a sua onipresença. Ele está mostrando para essa igreja que ele tem olhos e vê tudo. E não vê só por fora, a superfície, mas vê por dentro. Porque como o próprio Deus disse lá, a Samuel, dizendo, olha, você vê a aparência, mas eu não vejo só a aparência, eu vejo também o que está o quê? No coração, eu vejo por dentro, eu sondo, eu esquadrilho os pensamentos, eu conheço tudo por dentro. É o que Jesus está dizendo à igreja de Tiatira. Quer dizer, Jesus está se apresentando a essa igreja, trazendo luz para essa igreja, dizendo o seguinte, eu estou de olho em tudo, eu sei do que está acontecendo, e muitas vezes a gente se esquece disso. Pode ser que o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o pastor, o chefe não esteja vendo, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele vê e vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, nada fica oculto diante dele. Diz a palavra de Deus que tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Você pode se esconder do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do pastor, do chefe, de quem quer que seja, mas não tem como nós nos escondermos de Jesus. Ele se apresenta em terceiro lugar como que uma rocha inabalável, quando ele diz, e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou ao bronze polido. Ou seja, os pés de Jesus estão bem fincados. Ele não tem sombra de variação em si mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é fiel, ele é justo, ele é santo. Muitas vezes a gente acha que Jesus vai mudar de opinião, que ele vai mudar de ideia. Não, ele é o Todo-Poderoso, ele não muda de ideia. Ele é o Deus revelado a nós. Ele é o Deus visível, revelando. Ele é o Deus revelado. Jesus, ele é o Deus invisível revelado a nós. De maneira visível, de maneira clara. Quando você olha para Jesus, você está encontrando quem? Está encontrando o nosso Deus. E ele é o quê? Ele é uma rocha inabalável. E aí nós percebemos aqui também o quê? O portador da mensagem. Quem era o portador da mensagem? Era o apóstolo João. O apóstolo João era aquele que o quê? Que tinha uma mensagem a ser transmitida àquela igreja. Jesus decidiu se revelar ao apóstolo João. Jesus decidiu revelar-se a ele, que era o último dos apóstolos do colégio apostólico de Jesus, com vida. Jesus poderia ter se revelado a cada pastor de maneira respectiva, singular, mas não, ele quis se revelar aos apóstolos. E aí eu entendo aquilo que está escrito lá em Atos 2,42, quando diz que nós o que devemos perseverar o que na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja é a igreja de Jesus Cristo e o que por instrumentalidade, por conta de que da transmissão das mensagens de Jesus Cristo por meio dos seus apóstolos. E aí hoje em dia nós temos um sério problema com apóstolo, porque tem apóstolo demais. E apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é aquele que já foram martirizados por amor a Jesus, e não essa nova classe de apóstolos que tem surgido a cada dia. E aí nós encontramos em terceiro lugar o quê? O destinatário da carta, ou seja, o anjo da igreja, o pastor da igreja. Quando Jesus quer falar com a sua igreja, ele fala por meio dos seus pastores. Essa história de que vou falar com alguém, vou falar com a igreja por intermédio de fulano, beltrano, não. Quando Jesus quer falar, ele fala por intermédio dos seus pastores. E por fim, aos crentes da igreja de Tiatira. Uma igreja essa que era uma igreja diferenciada, que era uma igreja diferente, por exemplo, das demais igrejas da Ásia Menor.
não estavam num centro político e religioso em destaque. O único destaque da cidade de Tiatira é o quê? O seu comércio. Produziam couro, que produziam bronze, que produziam que eram tintureiros, que eram alfaiates, que eram vendedores de púrpura. Por exemplo, Lídia, que foi salva em Cristo na cidade de Filipos, era de Tiatira, uma importante comerciante da cidade de Tiatira. Tamanha a sua influência, quer dizer, Tiatira era essa cidade que fazia diferença no seu contexto. O grande problema que havia em Tiatira o quê? É que havia um templo dedicado a Apolo e a Artemis. E aqueles que pertenciam ao comércio da cidade precisavam estar de acordo ou precisavam se submeter aos rituais, aos sacrifícios feitos a esses deuses, bem como às festas promíscuas que eram promovidas por eles. E Jesus estava vendo essa igreja exatamente por conta disso, porque Jesus sabia que haviam muitos ali fazendo o que? Alianças com esses comerciantes, estavam fazendo alianças com essas coisas que iam de encontro ao Evangelho de Jesus Cristo e ficando por isso mesmo. Por isso que Jesus se apresenta com aquele que tudo vê, aquele que contempla, que sonda, que conhece os corações e que não tolera o pecado, como eles estavam assim tolerando. Que essa palavra para nós fique em nossos corações, que nós possamos começar a entender a partir daqui a seriedade de tudo isso. A partir de segunda-feira nós iremos continuar a exposição dessa mensagem e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.